A importância do português em famílias interculturais. Eu sou a Zaide Paixão, Master Coach pela Febracis, educadora, facilitadora do aprendizado, e eu me sinto muito à vontade aceito esse convite para falar para vocês sobre a importância do português em famílias interculturais. Quero trazer-lhes alguns temas como o desafio de manter a língua portuguesa em outro país, a inserção de hábitos que vão ajudar a manter e trazer esse hábito de falar em português para você em família, o fortalecimento das relações em família que o português possibilita e também a importância do idioma no desenvolvimento de uma criança. A língua de herança é uma língua que é transmitida de uma geração para outra e é falada em casa e também em ambientes familiares. Disse que o português fora do Brasil, em família, num lugar, num país onde não se fala o português como língua oficial, é tida como uma minoria. Partindo desse pressuposto, então, quero trazer para vocês o português como uma língua, como um legado de amor, como prefiro falar ao invés de herança, que deve promover o contato com o mundo lusófono, o contato com o mundo que fala português. E isso levando-se em consideração as relações interculturais entre sujeitos que são deslocados de um lugar para outro e são reinseridos em uma nova realidade, as quais precisam lidar com o que de fato é seu e o que pertence à alteridade do seu entorno. O ensino da língua portuguesa pode trazer muitos benefícios para o desenvolvimento infantil. Fortalecimento da afetividade, do relacionamento interpessoal familiar, as possibilidades de adaptação em lugares onde o idioma da família é minoria, como eu já falei, fortalecendo a identidade e outros fatores que podem ser, sim, vantagens e, eventualmente, desvantagens. Vamos trazer para vocês algumas sugestões de como tornar esse hábito da fala em português em casa um hábito a ser mantido para a vida, porque ele vai não apenas favorecer o desenvolvimento do seu filho e da sua filha, mas o seu relacionamento com eles, fortalecendo-os nesse mundo adaptável, onde o idioma português é então tido como minoria. Não menos importante, falaremos também sobre a importância dos livros nessa conexão, nessa inserção de hábitos, que eles podem ser uma ótima maneira de manter a língua viva em famílias interculturais. Por que intercultural? Vamos também fazer essa abordagem. E lembrando que os livros, além de manter essa conexão com a cultura e a língua materna, eles podem ser uma ótima maneira de aprender novas palavras e expressões em português. Alto lá? Não apenas crianças, mas pais e mães que estão envolvidos numa outra cultura, eles tendem a, se não exercitar, deixar cair no esquecimento. E vamos aprender como o cérebro pode nos ajudar. Vamos falar sobre os desafios de manter a língua materna em um outro país. Bom, desafio não quer dizer que precisa ser difícil, uma coisa árdua, brusca, bruta, dura. Não, um desafio pode ser algo leve, desde que você entenda que isto é algo que vai ser, que vai contribuir para o crescimento não apenas do seu filho e da sua filha, mas o seu também, do seu relacionamento com ele. A língua materna é a primeira que aprendemos e a que usamos para nos comunicar com nossos pais e familiares. Quando mudamos para um país onde a língua oficial é diferente da nossa língua materna, pode ser difícil manter essa conexão com a cultura e tradições. Eu vou voltar aqui e trocar difícil por desafio. É diferente da nossa língua materna, pode então ser um desafio manter essa conexão com a cultura e tradições. Alguns desses desafios incluem a dificuldade em encontrar pessoas que falam sua língua, a mesma língua, o português,
a dificuldade em encontrar livros e outros materiais em sua língua materna, manter o contato com amigos e familiares que falam a sua língua, a língua materna, e manter a fluência nessa língua materna. Eu suprimi a dificuldade porque eu não gosto de estar usando essa palavra. Ela torna a coisa mais pesada, eu gosto de leveza. Então, eu vou repetir. Os desafios são encontrar pessoas que falam sua língua diariamente, encontrar livros e outros materiais que tragam isso da sua língua materna, mas livros hoje já não é tanto problema, né? Nós temos a abundância de livros e várias iniciativas que têm para oferecer o livro em português para desenvolver a língua, cultura e favorecer também esse relacionamento. A manutenção, estando em contato com amigos e familiares que falam a sua língua, e a manutenção dessa fluência na língua materna. No entanto, existem maneiras de superar esses desafios, e uma delas é encontrar grupos de pessoas que falam sua língua. E já há vários grupos hoje em dia, pelo menos na Holanda, onde eu vivo, em Londres, na Alemanha, há várias iniciativas de grupos, feiras, que já propiciam esses momentos para contato com familiares, contatos com amigos, familiares também, né? Então, nós vamos ao longo desse momento aqui falar sobre essas iniciativas. Outro desafio que pesa muito na inserção desse hábito, e talvez aí algumas mães caiam fichas dizendo, é por isso. Outro desafio, então, que faz com que seja um desafio ainda maior trabalhar o português em casa como língua de herança, um legado de amor. É a questão que muitos pais hoje trabalham fora de casa, especialmente a mãe trabalha fora de casa. E nesse trabalhar fora de casa, no empreender fora de casa, ela perde então um pouco desse contato com as crianças. Mães que trabalham fora e têm pouco menos contato com as crianças, pelo menos menos contato do que elas gostariam de ter, podem enfrentar esse desafio emocional e materno, diretamente relacionados à maternidade. E isso faz com que ela queira suprir essa falta e coloque então uma outra pessoa como a responsável pela inserção do idioma português em casa. Pronto, já perdeu um pouco do elo. Um exemplo disso é que para essa mãe que trabalha fora, também vem a questão emocional de que ela precisa se separar do filho e deixá-los então sob o cuidado dessa outra pessoa que eu já falei. Entre esses desafios inclui a dificuldade de equilibrar a demanda do trabalho e da família, encontrar tempo para atividades lúdicas, criativas, seja lá quais sejam elas, que incluam o português na família, a culpa por não passar tempo suficiente com os filhos e aí a necessidade de transferir essa implementação do português em casa para uma outra pessoa e a manutenção dessa comunicação com os filhos. A culpa traz aquela questão de que eu não sei até que ponto eu posso me relacionar com ele em português. Mas lembra, eu creio que as mães falam com as crianças no seu idioma primeiro materno, que foi aprendido. Então, estando grávida, no passar da mão por sua barriga e começar, eu creio que o primeiro instinto, a primeira ação diz português. Se essa criança passou todo esse tempo ouvindo português, 9 meses, vamos colocar de 7 a 9 meses, ouvindo português enquanto no ventre, tenha absoluta certeza de que ela está associada àquele idioma. E isso já é um link muito forte para você manter o português. As crianças com quem eu trabalho, elas dizem, mas a mamãe não fala. Está nelas. Mas o papai não fala. Já está nelas. Mas... E eu digo para elas, não importa. Vamos ativar aqui aquilo que você já sabe.
E é muito interessante ver que elas começam a ficar com aquela relação de é alguém que realmente me entende, com o professor, com o instrutor, quando essa do é alguém que me entende poderia estar voltada para a mamãe que trabalha fora, mas ainda não entendeu como ela pode trazer essa realidade para si e segurar. O meu punho aqui, né? Trazer para si e segurar. Vou contar-lhes uma experiência de uma criança, não vou dizer a idade, vou apenas contar o fato. Uma criança que começou a ter um relacionamento tão, para ela, persuasivo, no sentido de que pertinência. A mamãe trabalha fora, mas a mamãe passou para usar essa responsabilidade de ensinar o português. Essa criança, eu tenho essa facilidade de criar elos, não apenas com crianças, mas com adultos também. E nisso, eu comecei a receber mensagens às 5 horas da manhã, 4:30 da manhã. Então eu quero pensar que essa criança, eu concluo que essa criança não dorme. E nas suas incertezas, nas suas dúvidas, a quem ela recorre? Ao Zair. Eu não dei incentivo, nem mencionei, porque trabalhando com e estudando o cérebro, eu sei que isso pode desencadear um outro tipo de problema em casa. Então, eu não dei muita atenção, dei atenção na aula. Perguntei, então, se ela dorme bem. E aí eu fui, então, trazendo para outras facetas do ensino do português para não enfatizar isso do relacionamento que poderia ser, então, com a mãe. Vai lá no quarto da mãe e diz, mãe, estou acordada, não consigo dormir. Mas vamos voltar. Então, a dificuldade de manter a comunicação com os filhos por conta desse sentimento de culpa, de que não sabe até que ponto as crianças estão desenvolvendo o idioma e pode se comunicar com eles. Livros, minha gente. Algumas pessoas adotaram o tal de livro não tem idade. Eu sou daquelas que digo livro tem idade. Porque se você diz livro não tem idade, no sentido de que pega esse livro aqui e dá para uma criança ler, ela pode entender, pode. Mas é um livro para criança? Não é. E aí vem a questão que eu vou mencionar do respeitar o desenvolvimento da criança. Dentre esses desafios que inclui aqui mais especificamente a mãe, eu quero lembrar o seguinte: você pode superar esse desafio inserindo na família uma rotina bem clara. Esse momento é para isso, como tem um momento para jantar, para almoçar, para tomar banho, um momento para o português. E criar então uma rotina prazerosa, nem que seja para inserir 1, 2 vezes por semana, mas que ela se torne realmente uma rotina. E para se tornar rotina, vai uma dica, precisa ter um prazo de pelo menos 7 dias para implantar a rotina. Mais 7 para manter, mais 7 para se certificar de que essa rotina foi implementada. Quantos dias? 21 dias para implantar, manter e se certificar de que essa é uma rotina que está sendo levada em consideração na sua família. Essa rotina, então, pode ajudar a garantir que haja mais tempo suficiente para as atividades que vão fortalecer não apenas o idioma como tal, mas fortalecer o desenvolvimento da língua com os familiares, o que fortalece a comunicação e o relacionamento entre família. De mãe para filhos, de pai para filhos, porque também aqui tem a questão que não é apenas o português. O português, fundamental, porque é o nosso tema, mas lembrar que o pai pode fortalecer o idioma em que ele foi criado. Vamos considerar aqui o holandês. Quem está nos Estados Unidos, o português, o inglês. E lembrar que no convívio fora de casa, a criança está em contato com pelo menos 3 línguas. E dos 0 aos 7 anos é a fase fantástica de se aprender. Então, exponha seu filho a um outro idioma, ouvindo músicas adequadas, ouvindo filmes preparados especificamente para crianças, e seja seletivo, seja criterioso e seletivo.
e também a leitura de livros, respeitando o desenvolvimento da criança. E outra maneira é encontrar maneiras de envolver os filhos em atividades relacionadas ao trabalho. Desde a pandemia, as crianças, então, passaram mais tempo em casa, os pais passaram a trabalhar em casa. Se favoreça disso, então, nesse convívio familiar e crie um momento em que, mesmo como no trabalho, não dizem, criança, meu filho, agora eu não posso porque a mamãe está trabalhando. Pega um livro de português e senta aqui junto da mamãe. Pega um livro de português e de vez em quando eu vou dar uma olhada ali e acompanho. Mas lembra, esse é o momento da mamãe trabalhar. Mas pega um livro de português e vem para cá. Criou um momento, criou uma situação em que o português está presente. E creiam, gente, as crianças adoram ler. As crianças adoram livros. Usem isso para fazer com que os seus filhos se desenvolvam longe de um celular. E então, esse pegar do livro e sentar perto da mamãe ou do papai já fortalece a necessidade de ativar e manter o português. Vamos ver então que hábitos podem ser inseridos para fortalecer o relacionamento a partir do uso do português como língua materna. E se tratando de inserir hábitos, eu gostaria de mencionar alguns aqui. São bem simples. Criar uma rotina clara, como já falamos. Como é que vai ser essa rotina clara aí? Cria um momento, por exemplo, de manhã, antes de saírem todos para a sua rotina de trabalho, de estudo, um momento em a gratidão. Vamos agradecer. Pelo que você agradece, apenas palavras. O ar, agradeço o sol, agradeço isso, agradeço aquilo, agradeço aquilo. E isso desenvolve na criança também a questão da autoestima, a questão de pertencimento, a questão de não, embora o papai e a mamãe estejam sempre trabalhando, precisem trabalhar, e não trazer isso como uma culpa para a criança, ela não tem culpa de estar ali. É interessante que vocês digam para elas, vamos agradecer. Agradecer o papai, agradecer a mamãe, agradecer o filhinho, agradecer. Então, os papéis vão se trocando ali, ou sendo colocados de uma forma que a criança sai para o seu dia com aquilo como algo fortalecimento. Mas faça-o em português. Um momento de gratidão, o que mais, Azaí? Um momento em lembrar coisas que foram feitas durante o dia e que lembrou alguma coisa com a família do Brasil. O que foi que foi feito? Hoje vou ver aquela brincadeira e me lembrei de ser assim, mesmo que não tenha sido associado de forma automática na realização durante o dia, é um momento em que você associa a família aqui e a família lá no Brasil. É um elo que vai se fundindo, embora a distância geográfica seja tão grande. Que outra coisa? Envolva a criança. E agora eu não digo a sua criança, porque isso aqui, a sua criança é você pequena. Envolva o seu filho e a sua filha ou a sua filha em atividades culturais. Acontece nesse momento de verão, nesse momento primaveril, tudo começa a florir. Inclusive as atividades que são feiras e festivais e outras coisas que acontecem envolvendo a cultura, a língua brasileira, a língua portuguesa. Então, tente se envolver nessas atividades. Quem sabe até nos encontremos em uma dessas, né? Use jogos e brincadeiras para ensinar o idioma às crianças. Uma das coisas que eu acho muito interessante é o momento de meditação. Mas nem todos têm essa cultura de meditar. E nós temos, então, alguns jogos, por exemplo, jogos que incentivam o desenvolvimento. Aqui, por exemplo, um que é jogo de memória da Amazônia, do bosque, não importa. O interessante é ter uma atividade que se faça isso. Mas uma necessidade muito grande das crianças hoje é desenvolverem bons modos, boas maneiras. E eu reclamava muito no sentido de que dizer, peraí, por favor. Tiazaí, peraí, mas não viam obrigado, não viam por favor. E hoje em dia, quando eles dizem por favor, com licença, obrigado, eu boto palmas. E nos chats, nos programas, nas plataformas, tem aqueles emojis, né? Então eles se sentem assim,
super valorizados quando acontece alguma coisa e eu então digo. E agora a turminha está começando a dizer, por favor, muito obrigada. E sabe por quê? É a importância do português que une, o português que desperta as coisas de uma forma bem espontânea no convívio familiar. É aquele vínculo que está sendo perdido por conta de um aparelho que, no meu caso aqui, né, é um aparelho que me serve para o meu trabalho, para me comunicar com vocês nesse momento, mas que na mão de uma criança não tem tanta serventia. As escolas estão automatizadas, tragam para o seio da família, então, a personalização, a humanização. E no celular, a criança não tem lá como dizer, por favor, obrigada. Clicou, fez, clicou, fez. E isso está sendo reproduzido na vida diária. Então, para que a criança, eu digo a criança, o seu filho, a sua filha, comece a desenvolver maneiras, bons modos, traga isso para dentro de casa. Um sistema de estrelinha, um sistema de... eu não quero dizer, eu esqueci a palavra, mas um sistema em que você valorize, valide essa palavra, valide aquilo que o seu filho fez em português. Então tem lá um quadro, coisa simples, pega uma dessas caixas que vai com livros, recorta, cola lá, faz a coluna, se quiser eu já desenvolvo isso para vocês também. É só me dizer se querem ou não. E essas atividades vão para o resto da vida, porque vai formar, através do português na sua família, vai fazer com que essa interculturalidade seja algo efetivo e não algo tão distante que somente no momento em que tem um serviço, um emprego que vai falar português, então a criança vai lá e vai aprender naquele momento. Eu conheço pessoas que andam hoje frustradas por não terem ensinado português aos seus filhos. Eu conheço netos que dizem, se a minha mãe, se a minha avó, né? Vamos acabar com esse do si, do si, do si. Então, o português, já que é o seu idioma materno, ele pode e deve ser, sim, inserido em hábitos que fortaleçam o relacionamento, justamente a partir dessa implantação do português como língua materna. E um dos pontos que eu amo, leia livros. Leia livros com as crianças. Livros respeitando a idade de cada um. Não pegue livros que já têm textos enormes para uma criança de 2 anos, 1 ano, meses. Porque me disseram que livro é bom para a tua idade. Acaba com isso. Acaba com isso. Respeite o desenvolvimento do seu filho. Respeite o desenvolvimento da sua filha. Respeite como você gostaria também que respeitassem você a partir do conhecimento que você tem, não exigindo de mais, não exigindo de menos, mas apenas respeitando aquilo que você já conhece. O outro tópico que envolve a importância do português como algo relevante em famílias interculturais é o fortalecimento do relacionamento com a prática de um idioma. Eu gosto muito de me lembrar que eu fui dar aula na casa de uma família, coisa rara, porque geralmente eu dou online ou eles vêm até um local. E pouco antes da pandemia, eu dei então aulas a essas crianças em sua casa. E era tão interessante ver que um deles, o outro já era mais adolescente, mas o menor, ele se encostava em mim e dizia, vamos sair ler o livro. Como o idioma pode fortalecer os relacionamentos? Esse aconchego, as crianças gostam de aconchego. Como eu falei do adolescente, ele já ficava mais assim, né? Tá ficando senhor de si. Mas ele também gostava. Ele dizia, é o momento da leitura, ele já chegava então apertando o irmão contra mim. E a gente ficava então ali naquele momento gostoso que o mais velho já chegava, dizia, não, a história não é para mim não. Mas ele se chegava porque ele via o aconchego do outro, como ele gostava. E então era o momento que nós criamos para inserir a leitura em português. Então, o relacionamento pode ser fortalecido com a prática de um idioma. E nesse caso aqui, o português. Há alguns erros que
eu preciso mencionar que têm sido praticados por brasileiros que moram fora do país e as consequências da falta do português no desenvolvimento das crianças. A prática de um idioma pode ajudar a fortalecer o relacionamento entre as pessoas. A prática de um idioma pode ajudar a fortalecer o relacionamento entre as pessoas. De acordo com um artigo da BBC, aprender um novo idioma pode ajudar a melhorar a comunicação e a compreensão entre as pessoas. Além disso, o artigo afirma que aprender um novo idioma pode ajudar a melhorar a autoestima e a confiança. Olha só, uma mãe que não quer por nada falar português em casa, e tem as mais diversas razões, ela traz crenças limitantes suas para os seus filhos. Às vezes acontece de uma criança chegar para mim e dizer: a mamãe quer que eu aprenda português, mas nem ela fala português comigo. Ok, respira fundo e vamos lá. Quais são então esses erros que são cometidos em casa que você pode, através dessa fala agora, começar a refletir e, quem sabe, eliminar a partir das dicas que nós vamos dar? Primeiro, achar que não sabe o suficiente e precisa contratar um professor. Claro, há professores, vários professores por aí, mas eu quero contar uma experiência pessoal. Quando eu comecei a aprender holandês, eu estava muito entusiasmada. Eu amo idiomas. O meu marido, jornalista, meu primeiro marido, jornalista, disse: Osa, eu vou te ensinar. Mas eu tinha aquela crença de que pessoas em casa, tal e tal, lá, não seria bom. Mas era uma crença minha. E ele dizia: mais adiante, um dia você vai dizer: nossa, meu melhor holandês eu aprendi com meu marido. E foi. Aulas preciosíssimas. Qual foi a primeira? Ver o jornal. Segunda, ouvir o jornal com subtítulo, com legenda. Terceira, ler o que eu ouvia, repetir o que eu ouvia, e assim eu fui então desenvolvendo. É a prática diária. Todos os dias tinha jornal. Quantas vezes por dia? 3, 4, sei lá. E toda vez que ele era jornalista, então ele via as notícias e eu estava ali acompanhando, então eu via também, ouvia e fui repetindo. E foi assim que eu fui desenvolvendo o meu holandês. E hoje, eu digo, meu holandês às vezes é melhor do que o inglês, porque eles são idiomas que às vezes se parecem, não se parecem, mas eles têm coisas similares e eles vão, se você não usa com frequência os dois, eles vão se engafiando, porque não ajuda, acaba não ajudando, né? E é interessante, então, que essa dinâmica do português em casa traga para seus filhos confiança, autoconfiança. Quem é que demonstra essa autoconfiança? Você. Você está segura que você quer passar para ele. E aí vem, né, a importância do português em famílias interculturais. Você transmite para eles essa confiança de que é algo que você sabe. Não importa o nível. É algo que você sabe e você traduz para eles nesse transmitido português, o idioma, e falar português com eles. Você traduz nesse gesto aquilo que eles mais precisam carregar para a vida: autoestima e autoconfiança. Você tem uma, não vou dizer bomba, mas você tem uma arma poderosíssima nas suas mãos para usar em casa, aplicando o português para fortalecer os relacionamentos. E olha, as crianças de 8 anos dizendo eu preciso de psicólogo, crianças de 8 anos dizendo eu preciso de psicólogo, são crianças que não têm desenvolvido esse relacionamento de autoestima, de pertinência, de autoconfiança em casa. E você é mãe, você é pai, você tem isso, você pode trazer para a sua convivência. Trabalhe fora ou não, faça o que fizer, trabalhe em casa ou não, mas você pode trazer essa autoconfiança e essa autoestima através do exercício do português que você sabe e não delegando simplesmente a um professor de português. Eu sou professora de português e eu tenho incentivado, sim, mães e pais a trabalhar em português com os filhos e eu ser apenas um ponto de apoio
mas não aquela que vai ensinar, um ponto de apoio para que as crianças desenvolvam o português aprendido. E tem funcionado, tem funcionado. E mesmo porque as crianças criam um elo muito forte a partir desses momentos, e que algumas dizem, eu não quero desligar não quero não, por mais meia hora aí. Eles às vezes não têm noção de tempo, né? Mas meia hora aí. Então por aí vocês sabem como é importante trazer algo que é seu, algo que é seu por direito, porque você aprendeu, e é seu por N fatores, que agora eu não vou traduzir, mas por N razões que você pode então aplicar o português como algo muito importante nessa relação nas famílias interculturais. O segundo erro, não inserir livros no desenvolvimento do idioma em casa. Sabe por quê? Não vou lhe culpar, mas é um erro. Porque você talvez não tenha tido essa cultura de leitura. E eu conheço os meus conterrâneos de uma certa geração para trás, e eu sei que muitos deles não tiveram essa cultura de leitura como os europeus têm. Nos trens, nos ônibus, é gente lá com livros, No mais recente é um celular. Mas quando eles podem, eles guardam o celular e eles estão conversando uns com os outros. É a manutenção do idioma falado na comunicação oral. E quando a criança percebe essa cultura que vai sendo trazida através de livros, gente, é a forma do pensamento. E cuidado com muitos livros que andam por aí sendo colocados como algo que é intercultural, isso, aquilo outro, quando na realidade estão trazendo filosofias errôneas para a sua casa. É aquilo que você realmente quer para a sua família? Então, muito cuidado. Temos livros aqui, mas eu sou seletivo com aquilo que a gente traz. Então, insira livros no desenvolvimento da criança, mesmo se você não teve essa cultura de leitura. No mundo da informação tão veloz, quem lê livro é atroz. E quando eu digo atroz, eu quero que você pense no significado de atroz como exceder o imaginável. Quem lê vai além. Tem coragem de se lançar e fazer muito mais aquilo do que é a proposta comum que qualquer um faria. Então ele vai além, porque a leitura abre um leque de possibilidades. E o terceiro fator, que é um erro, é o compartilhar as dores, no sentido de que todo mundo precisa saber as minhas... Não precisa. Compartilhar hoje em dia se tornou uma trend, uma moda, no sentido de que faz-se grupos para compartilhar as dores, mas não se ajuda na realidade, porque fica naquele reme-reme de compartilhar a mesma coisa, só reforçando a negatividade. E quando na realidade é a resistência, esse compartilhamento é uma resistência à mudança para novos hábitos, que se tornam mais desafiador ainda, porque parte da valorização de algo ou da desvalorização de algo que lhe é desconhecido. Para muitos, a leitura é um campo desconhecido. Para muitos, o novo país é um campo desconhecido. E associando os dois, vocês podem então entender de esse compartilhamento se torna uma resistência, algo que vai reforçando um sentimento contrário àquilo de avançar. E por isso o compartilhamento de dores tem sido feito de uma forma errônea e inadequada. Tem reforçado comportamentos negativos e isso tem refletido em casa. E então chegamos ao quinto ponto, que é a importância dos idiomas no desenvolvimento de uma criança. Aprender um segundo idioma pode ter muitos benefícios para o desenvolvimento de uma criança. E de acordo com um artigo do site Meu Mundo Personalizado, as crianças que crescem em um ambiente bilíngue geralmente têm mais facilidade para se comunicar e se concentrar do que as crianças educadas no sistema de ensino padrão. Um idioma monótono, digamos, não monótono, mas monótono. Além disso, o artigo afirma que aprender um segundo idioma pode melhorar
significativamente o desenvolvimento infantil e fornecer mais oportunidades no futuro. O mundo hoje é online. Eu não teria essa habilidade de estar aqui mudando de um celular para outro, se eu não tivesse essa abertura de mente para o mundo da tecnologia. Então, as oportunidades do futuro estão para aquele que lê. As oportunidades para o futuro estão para aqueles que se informam de uma forma proativa, sabendo que o que se planta hoje há de ser colhido e não será diferente. Outro artigo da Enciclopédia da Criança afirma que as habilidades de linguagem das crianças pequenas são importantes para seu sucesso interpessoal e acadêmico. É essencial, portanto, dispor de descrições do desenvolvimento normativo que permitam a identificação de crianças com comprometimento de linguagem e compreender os mecanismos de aquisição da linguagem que podem fornecer a base para a otimização do desenvolvimento das crianças, de todas as crianças. E, finalmente, concluindo, tenho as sugestões para o ensino. Talvez seja um pouco repetido, mas isso reforça de que você precisa lembrar como implantar esta rotina na sua casa de uma forma clara e leve. Primeiro, entenda que, como um todo, é um desafio para você, como mãe, como pai, como educador, como estrangeiro falante de português morando num país fora de seu, digamos, fora de seu círculo normal, onde o português é a língua normativa. Sendo um desafio, você precisa se fortalecer de forma que entenda que existem muitas maneiras de ensinar o português para crianças que moram fora do Brasil. E aqui vai. A primeira, entenda as necessidades da criança como criança. O primeiro passo para ensinar o português como língua é entender a necessidade dela. É importante saber o nível de proficiência em português dessa criança e quais são os seus interesses. E se baseando nos interesses, você vê, interesse dinossauro? Compra livro de dinossauro. Ela se interessa por navios, tecnologia? Compra livro de navios e tecnologia que tem para criança. E assim você vai então fomentando esse desejo ardente que o cérebro tem de absorver conhecimento e que dos 0 aos 7 anos é a melhor fase para se aproveitar disso. Segundo, fale em português. Fale em português, porque essa é uma das melhores maneiras de ensinar a língua. É a repetição, ouvir, repetir, ouvir, repetir, ouvir, repetir, ouvir, responder, repetindo. Isso ajuda a criança a se acostumar com o som da língua e a desenvolver a habilidade de compreensão auditiva. Uma das coisas que os meus alunos logo no início dizem: Rosaí, eu ainda não sei dar a resposta, mas eu já sei entender o que eles estão dizendo. Isso é positivo. Então, a resposta eu vou dando aos macetes de como eles podem responder de uma forma proativa, que não fica parecendo que eles não sabem nada. Eles sabem, só precisa entender, então, como processar essas informações. Terceiro, utilize metodologias de ensino diferentes. Isso você não precisa ir para a faculdade, não. Basta lembrar que essas metodologias são coisas bem simples, são maneiras diferentes para se usar o português, como jogos, músicas, livros com histórias contadas, história que eu ouvi do vovô, do papai, da mamãe, histórias do Brasil, história daqui e de lá. Então, é a transmissão oral que vai ser fundindo aqui. E essas são metodologias que hoje há muitas dicas de como se fazer isso. 4. Teste as aptidões da criança em situações cotidianas. Por exemplo, peça ela para fazer uma lista da feira, peça ela para fazer essa lista de compras do que ela precisa, do que a mamãe já disse. Escreva uma carta para alguém, para um vizinho que seja brasileiro, aqui dentro do país mesmo, um amiguinho que mora aqui, que a família fala português, ou mesmo para a família no Brasil. 5. Mantenha-se à disposição para tirar dúvidas. É importante estar disponível para tirar dúvidas das crianças sobre a língua portuguesa. Lembra de quando eu falei que a mamãe está trabalhando, mas já eu dou uma olhadinha e vejo. A mamãe está trabalhando, mas eu vou acompanhando. Pode perguntar.
estou à disposição. Então, é interessante que a criança perceba a sua disposição para tirar dúvidas no momento que for necessário. Claro, colocando limites para as perguntas, para o momento em que há essa disposição para tirar dúvida. Sexto, respeite o processo educacional da criança. Cada criança aprende o seu próprio ritmo e é importante respeitar esse processo. E é por isso que hoje dá-se uma ênfase toda especial para o perfil comportamental, inclusive das crianças. A mãe que conhece o perfil da criança, dominante, influente, estável, conforme, tem muito mais assertividade ao tratar, ao educar o seu filho. As crianças não serão tratadas igualmente, no sentido de que existe o respeito para cada um delas na sua personalidade. E, em se tratando de livros, é necessário sim respeitar o desenvolvimento da criança. O que ela está aprendendo na escola? Como eu posso adequar isso no processo de educação com livros em casa? E é por isso que os livros são por idade, respeitando a faixa etária, respeitando o conhecimento linguístico no sentido de vocabulário. Então, tudo isso vai ser, sim, levado em consideração no processo educacional do seu filho. Há muita informação. Esse é um tema muito importante para as famílias interculturais. É muito importante mesmo e vale a pena você buscar informação para que você esteja abastecendo o seu cognitivo, o seu conhecimento, o seu intelectual, para que você possa assistir de uma maneira mais adequada, cada vez mais adequada, os seus filhos, nessa relação informação fenomenal que é a língua portuguesa, a língua holandesa, ou seja lá, neerlandesa ou qual for a língua. É um mundo de informações, sim. Concluindo, que seja então o idioma português uma possibilidade tremenda, absurda no sentido de bom, de que pode ser explorada para que famílias se conheçam melhor e para que famílias se abracem nessa interculturalidade que é sair do Brasil, ir para um outro planeta, ir para um outro país e ali lembrarem que elas se juntam, se fundem e permanecem unidos. Mas as peculiaridades do idioma também se fundem e podem contribuir muito para o fortalecimento da família como tal e para o fortalecimento das crianças no seu desenvolvimento em um contexto intercultural. Muito obrigada e qualquer dúvida é só enviar uma mensagem. Estamos disponíveis em várias redes e vocês podem me procurar para mais informações.